Você já acordou cansado mesmo depois de dormir ou terminou o dia exausto sem motivo físico claro? Existe algo fundamental que você está perdendo toda vez que negligencia esse pilar básico da performance. Hoje eu vou te mostrar porque isso muda tudo na sua energia e clareza diária. Se falta disposição para render no que importa, esse vídeo é obrigatório para você. Quando eu trabalhava como Uber, tinha noites que eu simplesmente não dormia ou dormia muito pouco. E eu descobri algo na prática que nenhum livro tinha me ensinado ainda. Uma noite sem dormir não era compensada dormindo um pouco mais no dia seguinte. A ressaca do sono durava muito mais do que eu esperava. O cansaço acumulava, a clareza mental sumia, o humor despencava e eu não conseguia simplesmente recuperar aquilo dormindo uma hora a mais. O débito do sono não funciona como o débito do banco. Você não paga depois e fica quite. O corpo cobra de outra forma. Mas o que me surpreendeu ainda mais veio mais tarde, quando eu comecei a fazer acompanhamento com a minha nutricionista e fiz a bioimpedância. Eu percebi algo que eu não esperava. Num período em que o meu sono estava comprometido, eu perdi massa magra. Mesma alimentação, mesmo treino, só o sono estava diferente. E o exame mostrou isso no meu próprio corpo. Foi nesse momento que eu entendi de verdade que o sono não é descanso passivo. O sono é um processo biológico ativo. Existe uma confusão muito comum quando as pessoas pensam em sono. Muita gente imagina que dormir é um momento em que o corpo desliga, um período passivo de descanso, mas na verdade é exatamente o contrário. Durante o sono acontecem processos fundamentais de recuperação física, hormonal e cognitiva. É durante o sono que o corpo recupera. É durante o sono que o cérebro organiza memórias. É durante o sono que o sistema imunológico se fortalece. É durante o sono que ocorre regulação hormonal. Em Eu, na formação de ciências do bem-estar, isso foi citado de uma forma muito clara. O sono interfere no humor, na fome e na imunidade. Dormir mal compromete praticamente todos os pilares da sua performance. Eu gosto de usar uma imagem para explicar o que acontece no cérebro durante o sono. Imagina que durante o dia, o seu cérebro está funcionando o tempo todo, tomando decisão, processando informação, resolvendo problema, lidando com emoções. Isso gera resíduos metabólicos no cérebro. Durante a noite acontece uma espécie de faxina. O cérebro ativa um sistema chamado sistema linfático, que funciona como um mecanismo de limpeza. Ele remove esses resíduos acumulados ao longo do dia. Se você dorme pouco, essa limpeza não acontece de forma adequada. É como uma casa que é usada todos os dias, mas nunca é limpa. Com o tempo, a bagunça se acumula e isso impede diretamente o funcionamento. Deixa eu fazer uma dinâmica mental simples com você. Imagine duas versões da mesma pessoa. A primeira dormiu 8 horas, a segunda dormiu 3 horas. Qual tomaria melhores decisões? Qual teria mais paciência para lidar com problemas? Qual teria mais capacidade de concentração? A resposta é óbvia. E mesmo assim, muitas pessoas continuam tratando o sono como algo secundário. E existe algo sobre o sono que a maioria das pessoas simplesmente não sabe. Primeiro, o sono é fundamental para a consolidação de memória. Quando você aprende algo novo, essa informação fica armazenada de forma temporária. Durante o sono, o cérebro reorganiza essas informações e transforma parte delas em memória de longo prazo. Pesquisas de Matthew Walker demonstram exatamente isso. Dormir bem melhora o aprendizado. Segundo, dormir pouco altera os hormônios ligados à fome. Quando você dorme mal, você aumenta o hormônio chamado grelina, que aumenta o apetite e ao mesmo tempo reduz a leptina ligada à saciedade. Seu corpo literalmente passa a sentir mais fome quando você dorme pouco. Isso ajuda a explicar por que a privação do sono muitas vezes está associada ao ganho de peso. E foi exatamente o que eu percebi na minha própria bioimpedância. Terceiro, grande parte dos problemas relacionados ao sono não é médica, é comportamental. Está relacionado a escolhas que você faz ao longo do dia e principalmente nas horas que antecedem o sono. Na minha rotina, hoje, eu uso um aplicativo para monitorar o sono. Mas antes de usar o aplicativo, eu tinha um sistema simples. Eu colocava um cronômetro de 7 horas e meia e deitava. Quando ele tocasse, eu levantava. E eu gosto de estar dormindo antes das 9h30. Não porque alguém me prescreveu isso, mas porque eu percebi no meu próprio corpo o que acontece quando eu durmo bem e o que acontece quando eu não durmo. Tratar o sono com seriedade não é luxo, é estratégia de vida.
energia, produtividade, saúde, metabolismo, capacidade cognitiva. Tudo isso depende de como você dorme. E isso começa com uma decisão simples: levar o sono tão a sério quanto qualquer outro pilar da sua saúde. Então você descobriu que o sono é faxina cerebral ativa, limpa resíduos metabólicos, consolida memórias, regula o hormônio da fome e recupera o corpo. Dormir pouco compromete tudo isso. Não é um descanso passivo, é estratégia biológica que explica a perda muscular, fome descontrolada e decisões ruins. Sono não é luxo, é o alicerce que faz todos os outros pilares funcionar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.